Olá pessoal, sou o professor Rafael, professor de Física do CPV Vestibulares. A gente vai fazer agora a correção da prova de Física da segunda fase da Unicamp 2012, tá bom? Uma prova um pouco trabalhosa, mas de nível médio. Acho que o vestibulando que se dedicou conseguiu um resultado satisfatório nessa prova de Física. Vamos começar então com a primeira questão, uma questão que aborda a área da mecânica. Então o que comenta? Em 2011, o Atlantis realizou a última missão dos ônibus espaciais, levando 4 astronautas à Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional gira em torno da Terra numa órbita aproximadamente circular de raio R igual a 6.800 km e completa 16 voltas por dia. Qual é a velocidade escalar média da Estação Espacial Internacional? Então, pessoal, era uma questão de velocidade escalar média. Então, o que a gente fazia? Velocidade média igual a ΔS por ΔT. Quem vai ser o ΔS? O ΔS vai ser o comprimento, né, da circunferência, comprimento da órbita da Terra, multiplicado pela quantas vezes ele deu a volta, né? Ele deu 16 voltas. E o ΔT? O ΔT será 24 horas, porque ele deu 16 voltas por dia. O resultado, em quilômetros por hora, é de aproximadamente 28.484 km por hora, caso a gente utilize, né, o π no valor 3,14, tá bom? Item B. Próximo da reentrada na atmosfera, na viagem de volta, o ônibus espacial tem velocidade de cerca de 8.000 metros por segundo. A sua massa é de aproximadamente 90 toneladas. Qual é a sua energia cinética? Energia cinética, mv² sobre 2. Aqui um detalhe, né? A massa teria que colocar em quilos, né? A velocidade em metros por segundo para a gente achar o resultado em joules, dando aproximadamente 2,88 vezes 10 a 12 joules. Uma questão simples de mecânica, tá? Próxima questão, também de mecânica, fala o seguinte: o tempo de viagem de qualquer entrada da Unicamp até a região central do campus é de apenas alguns minutos. Assim, a economia de tempo obtida, desrespeitando o limite de velocidade, é muito pequena, enquanto o risco de acidentes aumenta significativamente. Tudo bem? No item A, considere que um ônibus de massa M igual a 9.000 kg, viajando a 80 km por hora, colide na traseira de um carro de massa M igual a 1.000 kg, que se encontra parado. A colisão é inelástica, ou seja, o carro e o ônibus seguem grudados após a batida. Calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão. Então, pessoal, isso era uma questão de quantidade de movimento. Então, se a gente for analisar aqui no item A, a gente igualava a quantidade de movimento antes com a quantidade de movimento depois. Se conserva a quantidade de movimento nessa colisão, mesmo sendo inelástica, né? A gente viu que em todos os tipos de colisão a quantidade de movimento se conserva. O que a gente tem antes? Antes a gente só tem o ônibus em movimento. E depois? A gente vai ter o conjunto andando com a mesma velocidade, dando como resultado 72 km por hora, como a gente pode ver aqui na resolução, tá bom? E no item B? O item B já é um pouquinho mais trabalhoso, como a gente vai verificar agora no enunciado. Além do excesso de velocidade, a falta de manutenção do veículo pode causar acidentes. Por exemplo, o desalinhamento das rodas faz com que o carro sofra a ação de uma força lateral. Considere um carro com o pneu dianteiro desalinhado de 3 graus, conforme a figura ao lado, gerando uma componente lateral da força de atrito em uma das rodas. Para um carro de massa M igual a 1.600 kg, calcule o módulo da aceleração lateral do carro, sabendo que o módulo da força de atrito em cada roda vale 8.000 newtons, dado seno de 3 igual a 0,05 e cosseno de 3 igual a 0,99. Pessoal, analisando aqui o desenho que o enunciado apresentou, a gente consegue montar aqui um triângulo com as forças aqui, né? Tem a força lateral, tem a força de atrito e tem um ângulo de 3 graus. Então a gente precisa achar essa força L, para a gente achar essa componente da força de atrito, e logo depois achar a aceleração, né? A partir do cálculo da força resultante. Só que aí que tá, montando o triângulo, pessoal, a gente vai ver que a gente tem que usar o seno e não o cosseno. No enunciado ele apresentou os dois, então isso o examinador quis avaliar do candidato. Então o que a gente tem? O seno de 3 graus vai ser a força de atrito lateral sobre a força de atrito, né, que o enunciado apresentou. Então a força lateral vai ser de 400 newtons, tudo bem? Aplicando o princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a m vezes a, dando como resultado 0,25 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração lateral do carro. Próxima questão? Próxima questão é uma questão que trabalha também a área da mecânica, só que a parte de fluidos, né, a parte de
Atrito. Olha o que a gente pode analisar. O óleo lubrificante tem a função de reduzir o atrito entre as partes em movimento no interior do motor e auxiliar na sua refrigeração. O nível de óleo no cárter varia com a temperatura do motor, pois a densidade do óleo muda com a temperatura. A tabela ao lado apresenta a densidade de certo tipo de óleo para várias temperaturas. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, a tabela apresentando as temperaturas e a densidade. E no item A, ele faz esse raciocínio da densidade que a gente trabalha na área da hidrostática, né? Ele fala, se forem colocados 4 litros de óleo a 20 graus Celsius no motor de um carro, qual será o volume ocupado pelo óleo quando o motor estiver a 100 graus Celsius? Vamos analisar aqui no enunciado, a resolução, desculpa. A densidade vai ser massa sobre volume. Então, se a gente pegar essa primeira temperatura, que é de 20 graus Celsius, o que a gente tem? A massa, que não vai mudar, vai ser de quanto? 3,528 quilos. Tudo bem? Utilizando esse resultado, a gente vai tentar achar o volume a 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, o que a gente tem? Densidade igual a massa sobre volume, dando como o volume, que é o que ele pediu, 4,2 litros. Essa é a resposta do item A. Item B. A força de atrito que um cilindro de um motor exerce sobre o pistão se desloca no seu interior tem módulo F igual a 3 newtons. A cada ciclo, o pistão desloca-se 6 centímetros para frente e 6 centímetros para trás. Essa informação é muito importante do exercício, a gente vai ver daqui a pouco. No movimento de vai e vem. Se a frequência do movimento do pistão é de 2.500 ciclos por minuto, qual é a potência média dissipada pelo atrito? Pessoal, um exercício que envolve trabalho, né, com o conceito de potência. Potência é trabalho sobre o tempo, o trabalho é força, no caso a força de atrito vezes o deslocamento. A força de atrito, ele apresentou no enunciado, 3 newtons. Só que o deslocamento, lembra que eu falei para vocês da informação? 6 centímetros para frente, 6 centímetros para trás. Então o deslocamento vai ser 2 vezes 0,06, porque a gente tem que transformar centímetros em metro. Olha, desloca-se 6 centímetros para frente e 6 centímetros para trás. E o tempo? O problema é que ele te apresentou a frequência, ele falou que foram 2.500 ciclos por minuto. Frequência é o inverso do tempo, né? Do período, do tempo. Então o que a gente tem? F igual a 1 sobre T. Então, no tempo aqui, a gente coloca 60, que no caso é segundos, dividido por 2.500, né? Dando como resultado 15 watts de potência, né? A potência da força de atrito. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima questão? Próxima questão é a questão 4. É uma questão que envolve a parte de gases. Olha, vamos dar uma olhada. Os balões desempenham um papel importante em pesquisas atmosféricas e sempre encantaram os espectadores, né? Bartolomeu de Gusmão, nascido em Santos em 1685, é considerado o inventor do aeróstato, balão empregado como aeronave. Em temperatura ambiente, 300 Kelvin, a densidade do ar atmosférico vale 1,26 kg por metro cúbico. Quando o ar no interior de um balão é aquecido, sua densidade diminui, sendo que a pressão e o volume permanecem constantes. Com isso, o balão é acelerado para cima à medida que seu peso fica menor que o empuxo. Então, maior o empuxo, né, o balão vai acabar subindo. Um balão tripulado possui volume total de V igual a 3 vezes 10 a sexta litros. Encontre um empuxo que atua no balão. Então, o que a gente faz, pessoal? Fórmula do empuxo. Aqui a resolução está logo embaixo. Empuxo vai ser a densidade do ar vezes o volume vezes a gravidade, dando como resultado 37.800 newton. Tá bom? Vamos para o item B. O item B é um pouquinho mais complicado, porque o item B ele fala o seguinte, ó, qual é a temperatura do ar no interior do balão quando sua densidade for reduzida para 1,05 kg por metro cúbico? Considere que o ar se comporta como um gás ideal e note que o número de mols de ar no interior do balão é proporcional à sua densidade. Se a gente for analisar, pessoal, como é que fica a relação de proporção entre a densidade e a temperatura? Quanto maior a densidade, menor a temperatura. Isso são inversamente proporcionais. Então, se a gente fizer esse raciocínio no item B, olha o resultado que a gente chega. 3.600 Kelvin. Aumentou a temperatura, diminuiu a densidade. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Então, pessoal, questão 5 comenta sobre a questão do câncer, né? Vamos analisar. Em 2015, estima-se que o câncer será responsável por uma dezena de milhões de mortes em todo o mundo, sendo o tabagismo a principal causa evitável da doença.
Além das inúmeras substâncias tóxicas e cancerígenas contidas no cigarro, a cada tragada, o fumante aspira a fumaça a altas temperaturas, o que leva à morte de células da boca e da garganta, aumentando ainda mais o risco do câncer. Então, fora, né, todas as substâncias cancerígenas do cigarro, né, a fumaça em alta temperatura também é prejudicial. Para avaliar o efeito nocivo da fumaça, né, ele considera aqui N0 igual a 9 vezes 10 a, deixa eu ver quanto que é o valor, a quarta células humanas foram expostas em laboratório à fumaça de cigarro a temperatura de 72 graus Celsius, valor típico para a fumaça tragada pelos fumantes. Nos primeiros instantes, o número de células que permanecem vivas em função do tempo é dado por essa relação aqui, né, que vocês podem verificar, onde esse símbolo aqui, o tal, é o tempo necessário para que 90% das células morram. O gráfico abaixo mostra como o T varia com a temperatura θ. E aí que ele pergunta quantas células morrem por segundo nos instantes iniciais, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês verificarem o gráfico, ele te apresenta esse gráfico. Só que olha, pessoal, vamos reforçar aqui no enunciado que ele fala o seguinte, ó, nos primeiros instantes, o número de células que permanecem vivas em função do tempo T. Então essa relação aqui ele vai te apresentar o número de células vivas, né, e no caso aqui, vivas por segundo, né, num determinado segundo. Então, se a gente fizer esse cálculo, o que a gente acha? O número de células vivas vai ser 54 mil células, se a gente considerar um segundo. Agora, quantas células serão mortas, né? A gente tem que pegar o total, né, que é 90 mil, né, que foram expostas, e subtrair pela relação de células vivas que a gente achou na função dada no item A, dando como resultado 3,6 vezes 10 a quarta células mortas por segundo. Tudo bem? Agora o item B. O item B ele fala o seguinte, a cada tragada o fumante aspira aproximadamente 35 mililitros de fumaça. A fumaça possui uma capacidade calorífica molar de 32 joules por Kelvin mol, né? E um volume molar de 38 litros por mol. O que ele pergunta? Assumindo que a fumaça entra no corpo humano a 72 graus Celsius e sai a 37 graus Celsius, calcule o valor do calor transferido ao fumante numa tragada. Então aqui, pessoal, a gente tem que aplicar, né, a relação de calor, né? Só que a relação de calor aqui, primeiro a gente tem que calcular o seguinte, primeiro vai ser em módulo. Por quê? Porque ele está pedindo um valor transferido e o valor vai dar negativo. Por quê? Porque é o calor que está sendo cedido, né? O calor que está saindo do cigarro para o corpo está absorvendo. E como é que a gente vai fazer essa relação, né? A gente vai ter que pegar o número de mols, né, que tem, multiplicar pelo calor, né, que ele apresentou, né, a capacidade calorífica molar, né, por isso que a gente tem que pegar o número de mols, e multiplicar pela variação de temperatura. Apesar da unidade aqui, da capacidade calorífica ser em Kelvin, né, a variação em Celsius é a mesma coisa que a variação em Kelvin, então não precisa transformar o grau Celsius em Kelvin. Então a gente aplicando esta relação aqui, lembrando o seguinte, né, que ele te deu, que valor que ele te deu? Ele te deu 35 mililitros de fumaça e 28 litros por mol. Quantos números de mols tem em 35 mililitros, né? A gente só aplicar aqui a divisão, né? 35 vezes 10 a menos 3 dividido por 28. Multiplica por 32, que é o valor do C, e multiplica pela variação da temperatura, dando como resultado 1,4 joules, né? O calor absorvido pelo corpo numa tragada. Bom, pessoal, questão 6, ele comenta sobre o capacitor, né? Então ele fala sobre o Prêmio Nobel da Fisiologia, que envolve potencial elétrico de neurônios. Então ele está fazendo uma questão aqui interdisciplinar, mas na verdade ele está trabalhando a questão dos capacitores. Então o que ele fala? Considere uma célula em que íons de carga unitária é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs cruzam a membrana e dão origem a uma diferença de potencial elétrico de 80 milivolts. Quantos íons atravessam a membrana, cuja área é de 5 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados, e a sua capacitância por unidade de área é C igual a 0,8 vezes 10 a menos 6 Faraday por centímetro quadrado. Então a gente, utilizando, né, a relação do capacitor, chega no resultado de 2 vezes 10 a sétima íons. Tudo bem? Lembrando, né, que a quantidade de carga vai ser o número de íons multiplicado pela carga elementar. Questão B. Questão B ele fala o seguinte, se uma membrana inicialmente polarizada é despolarizada por uma corrente de íons, qual a potência elétrica entregue ao conjunto de íons no momento em que a diferença de potencial for 20 milivolts e a corrente for de 5 vezes 10 a oitava íons por segundo, desculpa, sendo a carga de cada íon é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então aqui a gente primeiro calcularia a corrente elétrica, dando 8 vezes 10 a menos 11 amperes, e depois a gente calcula a potência. E a potência a gente chega no 1,6 vezes 10 a menos 12 watts.
Então, pessoal, questão 7. Nos últimos anos, o Brasil vem implantando em diversas cidades o sinal de televisão digital. O sinal de televisão é transmitido através de antenas e cabos por ondas eletromagnéticas, cuja velocidade no ar é aproximadamente igual à da luz no vácuo. Um tipo de antena usada na recepção do sinal é a log periódica, representada na figura abaixo, na qual o comprimento das hastes metálicas de uma extremidade à outra, chamada que ele considera como L, é variável. A maior eficiência de recepção é obtida quando L é cerca de meio comprimento de onda da onda eletromagnética que transmite o sinal do ar, né? L é aproximadamente igual a lambda sobre 2. Encontre, né, o exercício está perguntando, encontre a menor frequência que a antena ilustrada na figura consegue sintonizar de forma eficiente e marque na figura a haste correspondente. Se a gente for analisar aqui na figura, pessoal, o seguinte, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então a gente tem que pegar a haste maior. Só que aí a gente tem um porém. O comprimento da haste representa metade do comprimento de onda. Então nosso comprimento de onda aqui vai ter que ser o dobro do tamanho da haste. Então o que a gente tem? Comprimento de onda 0,60 metros. Substituindo o valor na equação fundamental da ondulatória, a gente tem que a frequência é igual a 5 vezes 10 oitava Hz. Para o item B, o que a gente tem no item B? No item B ele fala o seguinte, que os cabos coaxiais são constituídos por dois condutores separados por um isolante de índice de refração N e constante de elétrica K, relacionado por K igual a N ao quadrado. A velocidade de uma onda eletromagnética no interior do cabo é dado por V igual a C sobre N. O comprimento de onda, né? Qual é o comprimento de onda? De uma onda de frequência F igual a 400 MHz, que se propaga num cabo cujo isolante é um polietileno. De K, né, esse valor que ele apresentou, igual a 2,25. Então aqui são dois passos. Primeiro passo a gente acha a velocidade, que é 2 vezes 10 oitava. Só que o N, né, que a gente vai ter que calcular, a gente tem que substituir nesta relação que ele apresentou aqui no enunciado, K igual a N ao quadrado. Então se o K é 2,25, o nosso N é 1,5. Substituindo aqui, 2 vezes 10 oitava. Substituindo na relação, né, da equação fundamental da ondulatória, a gente acha a lambda igual a meio metro. Tudo bem? Última questão, uma questão que envolve a física moderna, né? Uma questão de raio-x, né? Então o que a gente tem aqui? O raio-x descoberto por Röntgen em 1895 são largamente utilizados como ferramenta de diagnóstico médico por radiografia e tomografia. Além disso, o uso de raio-x foi essencial em importantes descobertas científicas, como por exemplo na determinação da estrutura do DNA. Então o que a gente tem? Como uma questão de física moderna, né, a gente segue aquele padrão de textos grandes, que apresenta todas as informações que a gente vai ter que utilizar na resolução. Então o que a gente tem? Em um dos métodos utilizados para gerar o raio-x, elétrons colidem com o alvo metálico, perdendo energia cinética e gerando fótons de energia, E igual a lambda vezes φ, sendo que o H é igual a 6,6 vezes 10 a menos 34 joules segundos, e o φ é a frequência de radiação. A figura A, abaixo, mostra a intensidade da radiação emitida em função do comprimento de onda lambda. Se toda a energia cinética de um elétron, essa informação aqui é importante, se toda a energia cinética de um elétron for convertida em energia de um fóton, obtemos o fóton de maior energia. Nesse caso, a frequência do fóton torna-se a maior possível, ou seja, acima dela a intensidade emitida é nula. Tá bom? Marque na figura o comprimento de onda correspondente a este caso e calcule a energia cinética dos elétrons incidentes. Então, se a gente for analisar aqui o item A, pessoal, no gráfico que a gente tem aqui, nesse ponto, né, nesse círculo laranja, representa a nosso menor comprimento de onda, que vai ser a nossa maior frequência. Se a gente diminuir um pouco o comprimento de onda, ou seja, aumentar a nossa frequência, não vai ter intensidade, não existe intensidade. Então esse é o limite, esse vai ser a nossa maior frequência. Substituindo, né, na relação do enunciado, a gente encontra como valor da energia 6,6 vezes 10 a menos 15 joules. Tudo bem, pessoal? Vamos para o item B. O item B ele fala o seguinte, o arranjo atômico de certos materiais pode ser representado por planos paralelos separados por uma distância d. Quando incidentes nesses materiais, o raio-x sofre reflexão especular, como ilustra a figura B, abaixo. Uma situação em que ocorre interferência construtiva é aquela em que a diferença de caminho entre percorrido por dois raios paralelos, 2 vezes L, é igual a lambda. Então ele está explicando como que se
como ocorre uma interferência construtiva. Um comprimento de onda de radiação incidente, né? Qual a distância D entre planos para os quais foi observada interferência construtiva em θ, que é o ângulo, né, de 14,5 graus, usando-se raio-x de comprimento de onda, né, lambda igual a 0,15 nanômetros. Dados: seno de 14,5 graus igual a 0,25 e cosseno de 14,5 graus igual a 0,97. Isso aqui lembra a questão anterior, né, que envolve seno e cosseno. Só que aqui o que acontece, pessoal? Aqui na resolução B, esse desenho ele te apresentou quase a construção já do triângulo, né? Ele te apresenta aqui né, as duas ondas, né, a condição de interferência construtiva, e a gente consegue identificar esse triângulo, né? A partir da identificação do triângulo, a gente consegue encontrar o valor D, né? E o valor D, né, utilizando a relação de seno, né? Voltando aqui, né, no enunciado, ele apresentou aqui o valor do seno, o valor do cosseno. Utilizando aqui o valor, a gente chega na seguinte conta: 3 vezes 10 a menos 10 metros. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar, apesar da prova ter trabalhado né, com o tema da mecânica, né, quase metade da prova envolveu mecânica, os examinadores conseguiram quase abranger todas as áreas da física, né, inclusive a última questão que envolvia a física moderna. Mas é uma questão que acaba não fugindo do padrão né, de questões de física moderna, que acaba apresentando a teoria, né, os dados que a gente acaba utilizando na resolução. Né. Para a gente finalizar, uma prova de nível médio, né, se o candidato se preparou, conseguiu resolver as questões, exigiu bastante interpretação, contas, né, cálculos né, envolvendo seno, cosseno em relação trigonométrica, mas enfim, não muito difícil, não fugindo do padrão né, dos últimos anos da Unicamp. Espero que vocês tenham ido bem na prova, a gente se vê na próxima.